Olá, meu amado irmão e irmã, seja bem-vindo a mais uma lição incrível desta jornada Caminho Mais Excelente. Vamos à lição número 9, o verdadeiro amor. Eu já ouvi muitos cristãos orarem esta oração e eu confesso que eu mesmo já orei no passado e eu creio ser uma oração totalmente errada. Deus me dê do seu amor para eu amar essa ou aquela pessoa. Olha o que diz em Romanos 5,5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha só, como está escrito, nós vimos que o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações. Deus não pode nos dar algo que Ele já nos deu. Todo cristão nascido de novo tem o amor de Deus, que é o amor perfeito, o tipo de amor não egoísta, que não precisa ser correspondido. Todos têm isso. E esse tipo de amor ainda é capaz de amar os inimigos do fundo do coração. O que nós precisamos fazer é andar no Espírito e não de acordo com a nossa carne. Nós precisamos aprender a caminhar ativando esse amor que já temos como cristãos e não ficarmos orando pedindo que Deus nos dê esse tipo de amor. Um caso hipotético importante que você precisa entender. Algo muito importante que pode acontecer com você. Pode ou poderá existir alguém que não goste de você e você não goste dessa pessoa e vocês vivem em conflito constante. E agora você decide orar e clamar a Deus para que Ele te dê do seu amor ágape por essa pessoa. E aí você continua orando e nada muda. Então, ao orar a mesma oração todas as manhãs, Deus, Ele fala com você em seu espírito: eu não vou dar a você do meu amor ágape por essa pessoa. Isso não vai te deixar confuso? Você pode até pensar, como Deus pode pedir que eu ame todas as pessoas e quando eu peço amor por essa pessoa, eu não consigo amar? Ele diz que não vai me dar. Agora imagine isso, meu irmão ou minha irmã. Imagine um grande tubo. Pela fé, imagine um grande tubo. Nesse grande tubo tem seu nome escrito nele. No topo, Deus derrama seu amor. No topo do tubo. E desse tubo maior, que representa a sua vida, saem pequenos tubos. Vários pequenos tubos. Esses pequenos tubos têm diferentes nomes escritos neles. Os nomes dos seus inimigos, das pessoas que não gostam de você, dos membros da sua família também, e também das pessoas que você ama, ou seja, todas as pessoas que você mantém ou não relacionamento. O amor de Deus, ele flui livremente através desses pequenos tubos que você recebe de Deus. E um deles está escrito o nome dessa pessoa que você vive em conflito. E você começa a observar que este pequeno tubo está completamente bloqueado. E nesse estado, o amor de Deus não pode fluir livremente por ele. Sabe por que esse pequeno tubo está bloqueado? Por pequenas coisas, como orgulho, como egoísmo, falta de perdão, amargura, entre outros. E o que isso quer dizer? Que você já tem o amor de Deus em seu coração. E esse amor, ele flui somente para as pessoas que você permite fluir. Tá entendendo? Mas por causa do seu próprio pecado, o canal que te liga a esta pessoa está bloqueado. E o que você precisa fazer? Arrepender-se, confessar o seu pecado e permitir que o amor de Deus
flua de você para essa pessoa. E ao permitir que o amor flua e ao praticar o andar em amor em relação a essa pessoa, vocês poderão se tornar grandes amigos em Cristo. Nós não podemos nos esquecer de que já temos esse amor ágape de Deus em nossos corações. Ele já está em nós, nós lemos agora. E a única coisa que precisamos fazer é decidir andar nesse amor. Que possamos nos arrepender de tudo aquilo que impede o amor ágape de Deus de fluir através de nossas vidas para outras pessoas. É preciso entender que o amor não é sentimento, mas é uma escolha. E, portanto, ao decidir amar com o amor ágape de Deus, os seus sentimentos em relação às pessoas que não te fazem bem também irão mudar com o tempo. Pessoas que sofrem com ressentimento e com amargura, geralmente, ao ouvirem sobre a necessidade do perdão, pedem a Deus para dar-lhes amor pelas pessoas que lhe feriram. Eu fiz muito isso erradamente. E via de regra, ficam esperando um sentimento primeiramente tomar conta do coração, que ele seja gerado dentro de você, para depois amar e perdoar. Lembre-se sempre que o amor não é sentimento, é uma escolha que nós fazemos. E quando Jesus demonstrou o seu amor por nós do jeito mais incrível, dando sua vida por mim e por você, ele estava em um grande tormento. Lá no jardim do Getsêmani, ele gritou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele viu a dor e o tormento da cruz e foi óbvio que os seus sentimentos não queriam ir para a cruz. Mas Jesus demonstrou que o amor não é um sentimento e uma escolha. E ele afirmou isso quando ele disse ao Pai: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Para vivermos uma vida em amor, nós precisamos compreender o arrependimento. Precisamos nos arrepender de estarmos constantemente centrados em nós mesmos. Precisamos nos arrepender por não andarmos em amor e não permitirmos que o amor de Deus flua através de nossas vidas. Frequentemente as pessoas pensam que arrepender significa simplesmente dizer desculpa, mas essa não é o significado bíblico do arrependimento. O arrependimento é uma ação, e isso significa mudar o jeito que nós pensamos sobre alguma coisa, para agirmos segundo um novo modo de pensar. João Batista, ao falar com os fariseus e saduceus, disse que eles deveriam mostrar frutos dignos de arrependimento. O arrependimento é uma mensagem importante da Bíblia. Ela é tão importante que foi a primeira mensagem de João Batista que ele pregou. O primeiro sermão de Jesus foi sobre arrependimento, e quando a igreja começou em Atos dos Apóstolos, em seu primeiro sermão, Pedro chamou as pessoas ao arrependimento. No último livro da Bíblia, lá em Apocalipse, Jesus enviou fortes mensagens para as 7 igrejas da Ásia. E nessas mensagens a palavra arrependimento é encontrada várias vezes, e isso nos faz compreender o quanto o arrependimento ele é fundamental na vida de toda pessoa que deseja andar em amor ágape de Deus. Portanto, meu amado irmão ou irmã, quando não andamos em perfeito amor ágape de Deus, devemos nos arrepender em vez de ficar pedindo que Ele nos dê de seu amor. E é justamente o arrependimento que vai descobrir os canais bloqueados para que o amor de Deus já presente em nós possa fluir livremente a alcançar as pessoas novamente. Você tem que compreender o que é o amor. Se eu saísse nas ruas e perguntasse de uma forma aleatória para 100 pessoas o que elas pensam ser o amor, eu receberia certamente inúmeras respostas diferentes. Isso aconteceria porque nossa compreensão de amor tem sido influenciada
por muitas coisas diferentes, como nossa criação, as nossas amizades, os filmes de Hollywood, a nossa cultura, o país em que nós crescemos, as novelas que assistimos, entre outras. Para entendermos o que é o amor verdadeiramente, nós temos que olhar para a Bíblia e para nenhum outro lugar. Quando a Bíblia nos pede para andarmos em amor, ela usa, como já falei em outras lições, a palavra ágape. E para entender o amor, primeiramente é necessário entendermos que o amor deve sofrer voluntariamente. Você pode até estar falando assim: Vinícius, não fale isso, pois eu não quero sofrer. Olha só, ninguém gosta de sofrer dor. Por que nós escolheríamos sofrer? Se amar significa escolher sofrer voluntariamente, e a nós foi ordenado andar em amor, então isso significa que precisamos escolher sofrer dor voluntariamente. E isso caminha diretamente contra a nossa natureza carnal. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, para Deus expressar o seu amor por nós, ele teve que sofrer voluntariamente. O amor expresso somente em palavras não é um amor verdadeiro. O amor tem que ser expresso em ações e geralmente nos fará sofrer pelo bem de outros. Isso é um fato. E se Deus somente tivesse expresso seu amor por nós em palavras e não através do sofrimento, nós ainda estaríamos perdidos em nossos pecados. Imagine Deus dizendo constantemente assim: eu amo você. Eu quero que você esteja no céu comigo. Eu quero que você passe a eternidade comigo. Mas não estou disposto a sofrer por isso. Descubra você mesmo um jeito de chegar no céu. Caso isso tivesse acontecido, nós estaríamos eternamente perdidos. Deus, ele expressou o seu amor por nós sofrendo dor voluntariamente. E se verdadeiramente quisermos andar em amor, temos que abraçar a nossa cruz por amor a outras pessoas. Nós teremos que frequentemente abraçar o sofrimento para mostrar o amor de Deus a outras pessoas. Eu gostaria de falar agora sobre uma experiência de uma irmã, uma experiência vivida por ela no início do casamento dela. Nos momentos de intimidade dela com o seu esposo, a mente dela dizia assim para ela mesma. A mente falava com ela mesma: ah, eu amo tanto meu esposo. E de repente ela ouviu a voz de Deus dizendo: isso não é amor, isso é prazer. Chegará o tempo quando você terá que provar o seu amor por ele. E o tempo passou e trouxe várias circunstâncias adversas para a vida do casal. E foi justamente nessas circunstâncias que ela teve que mostrar o amor, que de fato ela amava o esposo dela. Ela precisou mostrar que o amava não somente nos momentos de prazer. Ela teve que amá-lo quando ele a deixava nervosa e quando ela não queria se submeter a ele. Ela teve que decidir abandonar os seus próprios prazeres e sofrer pelo amor desse que ela dizia tanto amar. Está entendendo? Nós concluímos que o amor não é um sentimento, mas é uma decisão que precisamos tomar. E na vida prática diária, o que significa isso para nós? Isso significa que em momentos de dificuldade e crises enfrentados em nossos relacionamentos, se amamos com o amor ágape de Deus, nós não buscaremos uma saída fácil para resolver nossos conflitos, mas nós vamos permanecer com a pessoa que amamos, independentemente da circunstância. O tipo do amor de Deus, em se tratando de casamento, nunca terá o divórcio como uma possível solução. Nunca. O nosso posicionamento com relação ao casamento tem que ser baseado na Bíblia e não ao casamento em si.
A Bíblia é o padrão que nós devemos seguir e o tipo de amor que ela nos ensina a ter é o amor ágape de Deus. O tipo de amor que sempre está disposto a sofrer voluntariamente. E para um casal ser feliz, e hoje eu sei bem disso, eles precisam juntos tomar a decisão de sempre ficarem juntos, independentemente daquilo que aconteça com eles. É uma decisão. Eu estou casado há pouco tempo com a Thaís. E eu sei que nós passaremos por momentos difíceis. Isso é um fato. Mas eu e ela decidimos que durante esses momentos vamos nos agarrar à nossa decisão. Pois nós compreendemos que o amor ele sofre voluntariamente a dor para amar o outro. E o que acontece com muitos casais hoje é que, em vez de sofrerem voluntariamente, eles desistem dos seus relacionamentos e escolhem o caminho mais fácil. E eu tenho certeza que esse nosso posicionamento vai fazer com que Deus honre a nossa decisão de escolher amar um ao outro. Nós não podemos dizer que amamos alguém sem provar isso com as nossas ações. E de fato dizer que amamos alguém sem demonstrar esse amor através de ações e sem estar disposto a sofrer por esse alguém, faz de nós hipócritas. Olha a história de um missionário que o Reinhard publicou no seu livro O Fugitivo de Deus. O nome dele era Pedro. É um nome hipotético que o Reinhard deu. Ele era um missionário secreto nos países da Europa Ocidental. E esses países, eles eram regidos, muitos deles, pelo regime comunista. E ele foi à Romênia várias vezes. E um dia Deus disse a Pedro claramente que Ceausescu. Quem que era esse? Era um líder que perseguia os cristãos. Ele tentava matar os cristãos de fome na Romênia. Somente um número restrito de pessoas que estava fora da Romênia teve uma ideia clara a respeito dessa situação naquela época. E Deus havia dado a Pedro direções precisas sobre como ajudar aqueles cristãos perseguidos naquele país. Poucos dias depois, Pedro ligou para o Reinhard e contou para ele o que Deus o havia instruído para fazer. E perguntou se o Reinhard estava disposto a ir à Romênia com ele. E ele explicou que se eles fossem pegos, eles seriam presos, torturados e talvez nunca veriam suas famílias novamente. Reinhard ele estava noivo na época da Deb e a data do casamento estava marcada para pouco tempo depois da data dessa viagem para a Romênia. E Reinhard disse que iria orar e entrar em contato com ele posteriormente. Então o Reinhard ele foi para uma cabana em uma montanha, aproximadamente mais de 100 quilômetros da casa dele, e ela pertencia a um amigo dele que deixava ele usar essa cabana. E a cabana ela não tinha eletricidade, não tinha água, nem mesmo banheiro. E ele retirou-se para lá a fim de ficar só, orar e buscar a Deus. Ele queria saber de Deus se ele deveria aceitar ou não o convite para ir com Pedro à Romênia. E naquela ocasião, ele já era cristão há 17 anos. Ele se ocupava servindo a Deus na Áustria. O Reinhard era um homem espiritualmente focado em Cristo já. E ele estava confortável naquela situação de estar ali servindo a Deus na Áustria. E a verdade é que ele não queria ir àquele país comunista e correr o risco de ser preso ou sofrer às vezes coisa pior. E ele só tinha 24 anos de idade. E havia muitas coisas que ele queria fazer para Deus ainda. E na cabana, ele jejuando e orando por uma direção, ele continuou falando com Deus a mesma coisa. Senhor, eu te amo muito, Senhor. E ele disse isso repetidas vezes. E de repente Deus interrompeu seus pensamentos e disse: pare de mentir para mim. Primeiramente, o Reinhard ele se assustou com essa afirmação. E depois ele disse: mas Senhor, eu verdadeiramente te amo. Em seguida o Senhor disse para ele: leia 1 João 4:20. E ele pegou, abriu a Bíblia e leu. E diz assim:
Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o Senhor falou para ele assim: você não está disposto a morrer pelo seu irmão. Lá na Romênia, os irmãos que estão precisando de você. E isso deixa claro que você não os ama. Portanto, você está mentindo quando diz que me ama, por não amar os seus irmãos. E o Senhor continuou dizendo para ele, abra sua Bíblia agora em 1 João 3,16. Olha o que diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E depois que o Reinhard leu isso aqui, ele foi convencido e disse: está certo, Senhor, eu vou à Romênia. E ele voltou para casa e de lá ele ligou para o amigo dele, o Pedro, dizendo que aceitava o convite de ir para a Romênia, independentemente do que poderia acontecer. Essa lição é muito dura. Às vezes isso pode soar muito forte ao seu coração. Isso pode confrontar o seu coração. Mas como eu sempre falo, isso vai revelar como o seu coração se encontra. Então deixe fluir no Espírito e que Ele revele a verdade a você. E que você ande em amor ágape verdadeiramente para viver o sonho de Deus para a sua vida. Que esta lição tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos agora à próxima lição. Até lá.